Se inscreva no canal e ative o sininho, é fácil e rápido. Mas como essa era a beleza do meu plano. A Lisa realmente gosta de comida picante. Em circunstâncias normais, ela pode lidar com o tipo de calor que mandaria a maioria das pessoas correndo por leite. Mas essas não eram circunstâncias normais. Todo o seu sistema digestivo provavelmente já estava em rebelião total devido ao estresse, aos analgésicos e a qualquer comida de hospital que a forçaram a comer durante seu inferno médico. Ela deu a primeira mordida no cordeiro, e observei seu rosto como um falcão estudando um rato de campo. Por um momento, sua expressão foi de pura apreciação. A carne estava perfeitamente cozida. Os sabores eram complexos e equilibrados. Em qualquer outra circunstância, teria sido uma refeição verdadeiramente excelente. Então, veio o calor. Começou com seus olhos se abrindo ligeiramente, seguido de uma pausa na mastigação. Depois uma deglutição muito cuidadosa, que indicava que ela já estava começando a se arrepender de suas decisões de vida. Mas ela estava comprometida, presa pela necessidade de manter sua fachada de tudo está bem. Isso está realmente bom, disse, alcançando seu copo d'água um pouco rápido demais para parecer casual. Muito saboroso. Saboroso. Sim. Saboroso como as chamas do inferno. Saboroso. Essa é uma forma de dizer. Corajosamente terminou os camarões, cada mordida requerendo mais água e pausas mais longas. O alho estava fazendo seu trabalho. Podia ver gotas de suor se formando em sua testa. Embora nosso apartamento estivesse em uma temperatura confortável de 22 graus, mas foi o caranguejo com pimenta que realmente fechou o acordo. Ela deu uma mordida e vi todo o seu corpo se tensionar, como se tivesse sido eletrocutado. Seu rosto ficou vermelho de pó e brancou, depois de um tom esverdeado interessante, que eu nunca vira em um ser humano. Preciso, começou a dizer. Depois Peru, provavelmente porque falar requeria respirar. E respirar atualmente não era sua amiga. Mais água? Perguntei útil, já reabastecendo seu copo. O caranguejo é realmente picante. Provavelmente deveria ter te avisado. Ela sentiu desesperadamente, bebendo todo o copo em 3 goles, mas o dano já estava feito. Quase podia ver o calor trabalhando através de seu sistema, adicionando insulto à injúria, em lugares já doloridos da aventura médica. Talvez eu deva me deitar, diz debilmente. Acho que os remédios estão interagindo com a comida. Claro, disse todo preocupação e simpatia. Você deveria descansar um pouco. Eu limpo aqui. Ela se levantou com dificuldade, movendo-se ainda mais cuidadosamente do que antes, cambaleando para o quarto como uma mulher atravessando um campo minado. Cada passo parecia uma tortura, e tive que morder o interior da bochecha para não rir. Quando ela desapareceu no final do corredor, ouvi meu telefone vibrar com uma mensagem de texto. Era meu amigo Alfredo, que trabalha no hospital. Cara, você não vai acreditar no caso que chegou à emergência ontem à noite. 2 pessoas grudadas durante o sexo. Tivemos que chamar especialistas para desgrudá-los. A coisa mais engraçada que já vi. Respondi. Sério, que loucura. Eles estão bem fisicamente, eventualmente estarão. Mas o homem desenvolveu uma infecção no local de separação. Teve que ser internado para antibióticos. A mulher foi mandada para casa, mas ficará desconfortável por um tempo. Infecção? Bom, que sofra um pouco mais. As coisas estavam piorando para Orlando, o que significava que a fase 3 seria ainda mais eficaz do que eu planejara. Terminei de limpar a cozinha, depois preparei minha próxima surpresa. Escondido no nosso armário de remédios, atrás da aspirina e curativos, havia um tubo de pomada para recuperação que a Lisa provavelmente precisaria nos próximos dias. Era um produto aparentemente inofensivo projetado para acalmar a pele irritada e promover a cura. Também estava prestes a ser substituído por algo que transformaria seu processo de recuperação em um nível completamente novo, de inferno. Desparafusei a tampa, despejei o conteúdo na pia, depois reenchia o tubo com creme de capsaicina, o tipo usado para tratar dor de artrite, com o mesmo ingrediente ativo, que torna o spray de pimenta tão eficaz. Parecia exatamente como a pomada original. Mesma cor, mesma consistência. Mas quando a Lisa o aplicasse em sua área sensível amanhã de manhã, descobriria que algumas consequências continuam dando. Coloquei o tubo de volta no lugar e me preparei para ir para a cama. A fase 3 estava pronta. Você sabe aquele momento nos filmes de terror, quando a vítima finalmente percebe que não está lidando com acidentes aleatórios, mas com alguém que tem planejado sua queda o tempo todo? Bem, eu tive o privilégio de presenciar esse momento na vida real. E deixe-me dizer, foi mais satisfatório que beber um copo de cachaça, perfeitamente envelhecida, em uma noite fria de inverno. Tudo começou com um grito por volta das 6 da manhã. Alto o suficiente para acordar os mortos. Não qualquer grito. Era o tipo de grito primal do fundo dos pulmões que vem de alguém que acaba de descobrir que seu dia vai de ruim a pior. Por favor,
Me mate agora. Vinha do nosso banheiro seguido imediatamente pelo que soava como alguém tentando apagar um incêndio com as mãos nuas. Eu já estava acordado, é claro, acordado há cerca de 1 hora, deitado na cama do quarto de hóspedes, ouvindo o momento exato em que a Lisa aplicaria o que achava ser uma pomada curativa em suas partes anatômicas já traumatizadas. A antecipação quase me matava. Como esperar o final do reality show mais retorcido do mundo? Meu Deus! Gritou e ouvi algo cair no chão do banheiro, provavelmente o tubo de pomada batendo nos azulejos de cerâmica, quando ela percebeu que o que supostamente a curaria estava incendiando-a de dentro para fora. Dei exatamente 10 segundos, o suficiente para a capsaicina realmente fazer efeito. Mas não tanto que ela começasse a suspeitar, porque eu não corria para ajudá-la. Depois pulei da cama e corri para o banheiro, fingindo ser aquele marido preocupado. Alisa? O que há? Gritei através da porta trancada. Mulher inteligente. Ela havia desenvolvido problemas de confiança sobre pessoas, havendo em estados vulneráveis. Me perguntou por quê. O remédio deu errado. Ofegou entre o que soava como hiperventilação. Deus, está queimando. Cure a pomada do hospital. Sim. Não sei. Faça parar, por favor. Podia ouvir a água correndo, significando que ela provavelmente estava tentando enxaguar o creme. Infelizmente, a capsaicina é a base de óleo, então a água só espalharia. Era como tentar apagar um incêndio de gordura com uma mangueira de jardim. Você só pioraria o problema. Querida, abra a porta. Deixe-me ajudar você. A tranca clicou, e a porta se abriu cambaleando, revelando uma cena que teria sido cômica se não fosse tão perfeitamente orquestrada. A Lisa estava inclinada sobre a pia, com o desespero de alguém tentando escapar do inferno, jogando água em si mesma. Seu rosto estava vermelho e marcado de lágrimas. Seu cabelo estava encharcado. Ela emitia aqueles pequenos soluços que poderiam ter tocado meu coração se eu ainda tivesse alguma fibra sensível para ela. Não consigo fazer parar, soluçou. A queimação não para. Algo está errado com o tubo. Olhei para o tubo caído no chão. Minha obra-prima espalhada pelos azulejos do banheiro. Que estranho! Disse pegando-o e examinando como se nunca o tivesse visto antes. Não é essa marca que você sempre usa? Não sei. Talvez tenham mudado a fórmula. Talvez esteja vencido. Não me importo com o que é sofá caperar. A beleza da capsaicina é que não é só uma sensação de queimação. Cria um calor profundamente penetrante, que se sente como vindo de dentro dos seus ossos. Uma vez que contata tecido sensível, especialmente tecido já traumatizado, por um procedimento de separação médica de emergência, torna-se uma dor que faz você questionar cada decisão que tomou. Precisamos te levar ao hospital, disse, envolvendo seus ombros trêmulos em uma toalha. Isso não é normal. Você pode ser alérgica a algo. Não posso voltar lá, sussurrou. Não. Depois de ontem à noite. A esta culpada, como se acusa. Admitindo que ontem à noite não foi só uma emergência de trabalho, ela estava tão focada na sensação de queimação entre as pernas, que baixou a guarda, revelando que tinha razões para evitar o hospital, além da simples vergonha. Querida, isso é sério. Você está realmente machucada, e estou preocupado com infecções ou complicações da sua queda de ontem. Sua queda. Certo? Mesmo enquanto experimentava o que se sentia como gasolina em gel untado em suas áreas mais íntimas, ainda estávamos mantendo essa ficção. Não posso, disse novamente. Mas eu podia ver sua determinação desmoronando. A dor estava vencendo seu orgulho. O que era exatamente o que eu contava que acontecesse. Olhe para mim, disse, tomando seu rosto entre minhas mãos com toda a ternura de um marido leal. Eu te amo. Não deixarei nada acontecer com você, mas isso não é algo que possamos lidar em casa. A viagem ao hospital foi uma sinfonia de agonia. A Lisa não conseguia se sentar normalmente no banco do passageiro. Estava meio deitada, mal gochada, tentando encontrar uma posição que não intensificasse a sensação de queimação. Cada buraco na estrada a mergulhava em uma nova onda de sofrimento. Agarrava a maçaneta da porta com tanta força que pensei que poderia arrancá-la. Como isso pôde acontecer? Continuava perguntando. Se ela soubesse a resposta para essa pergunta, se só entendesse que cada momento de dor que estava experimentando era o resultado direto de suas escolhas, de suas mentiras, de sua traição à confiança, esse nível de autoconhecimento provavelmente estava além de suas capacidades. Agora, dirigimos até a entrada de urgências, a mesma pela qual haviam tirado menos de 12 horas antes, ainda aderida ao seu amante como algum tipo de gêmeos siameses eróticos. A ironia não me passou despercebida, e tive que reprimir um sorriso enquanto ajudava a sair do carro. A enfermeira de triagem deu uma olhada na condição de Alisa,
e imediatamente a levou para uma sala privada. Ser cliente habitual definitivamente tem suas vantagens, especialmente quando sua última visita envolveu ser cirurgicamente separada de alguém que não é seu cônjuge. O Dr. Araújo, o mesmo que supervisionara o procedimento de separação, entrou com uma expressão que indicava que ou estava vivendo a semana mais estranha de sua carreira médica, ou entrara em algum universo paralelo, onde as vidas sexuais das pessoas haviam declarado guerra à anatomia básica. Senhora Monteiro, disse consultando seu gráfico. De volta? Tão cedo? Qual é o problema? A Lisa tentou explicar sobre a pomada, a sensação de queimação e a reação que estava experimentando. O Dr. Araújo ouviu com paciência profissional a paciência que vem de anos lidando com enigmas médicos, mas pude ver a preocupação crescente em seus olhos enquanto a examinava. O nível de inflamação é severo, disse finalmente. O trauma tecidual da cirurgia de ontem, combinado com o que parece ser uma queimadura química, criou uma situação potencialmente grave. Queimadura. Isso era mais sério que uma bunda em chamas. As palavras pairaram no ar como uma sentença de morte. Você tem certeza da pomada que usou? Perguntou, porque essa reação é consistente com exposição a capsaicina ou irritante similar. Elisa parecia confusa, o que era compreensível, já que não sabia que seu amado marido estivera experimentando quimicamente com seus produtos de recuperação. Usei o tubo que sempre uso desstabilmente, mas algo deu errado. O Dr. Araújo assentiu pensativamente. Dado o grau de dano e risco de infecção, recomendo intervenção cirúrgica. Precisamos remover o tecido afetado antes que ocorra necrose. Necrose, essa é uma palavra que chama atenção. Significa morte tecidual, dano permanente. O tipo de consequência que não cura só com tempo e boas intenções. Cirurgia. A voz de Alisa era quase um sussurro. Timo Q-Sim, a combinação do trauma de ontem e a exposição química de hoje, criou uma situação inadequada para tratamento conservador. Precisamos extirpar o tecido danificado para dar-lhe a melhor chance de cura. Tomei sua mão em apoio. O que o senhor achar melhor, doutor. Só queremos que ela melhore. Trouxeram os formulários de consentimento e vi a Lisa assinar com mãos trêmulas a sentença de uma parte de seu corpo. Agora ela chorava, não só pela dor física, mas pela crescente consciência de que seu corpo seria permanentemente alterado devido aos eventos das últimas 24 horas. Quanto tempo levará a recuperação? Perguntei, interpretando perfeitamente o papel do marido preocupado. Pelo menos várias semanas, respondeu o Dr. Araújo. E haverá mudanças permanentes. Algumas sensações podem nunca voltar ao normal. Mudanças permanentes. Isso deveria mudar permanentemente seu interesse em trair. Mudanças permanentes. Algumas sensações podem nunca voltar ao normal. Arquivei essas frases para referência futura, sentindo uma profunda satisfação que não tinha nada a ver com o ambiente estéril do hospital, e tudo a ver com a justiça finalmente servida. Quando empurraram a Lisa para a sala de operações, ela agarrou minha mão uma última vez. Eu te amo, disse, sua voz grossa de sedativos e medo. Eu também te amo, respondi, e pela primeira vez em meses, eu realmente o dizia. Amava essa versão vulnerável dela, enfrentando as consequências, finalmente pagando por sua traição. A cirurgia durou 3 horas, e quando o Dr. Araújo saiu para falar comigo, sua expressão era grave. Conseguimos remover todo o tecido danificado, disse, mas a extensão da excisão foi maior do que esperávamos inicialmente. Ela precisará de cuidados de acompanhamento extensos e haverá mudanças funcionais permanentes. Assenti solenemente como um esposo leal, recebendo notícias devastadoras sobre sua amada esposa. No fundo, já estava planejando a fase 4. Há uma profunda poesia em entregar papéis de divórcio à sua esposa adúltera, enquanto ela está deitada em uma cama de hospital conectada a uma via 4, se recuperando de uma cirurgia que foi o resultado direto de sua própria infidelidade. É como se o universo finalmente decidisse coescrever o final perfeito para uma história de amor verdadeiramente terrível. Passei a manhã no escritório do advogado, finalizando os documentos que haviam sido preparados com uma atenção meticulosa que faria um relojoeiro suíço chorar. Cada cláusula, cada disposição, cada manobra legal projetada para garantir que a Lisa levasse exatamente o que merecia do nosso casamento. Nada. Bem, quase nada. Ela ficaria com as contas médicas enquanto caminhava pelos corredores do hospital, os documentos ordenadamente guardados em uma pasta Manila, passando por quartos cheios de pessoas lidando com acidentes reais e emergências médicas legítimas. Não como minha esposa, que agora experimentava as consequências a longo prazo de más decisões e cola de grau industrial. O quarto, 347, era um quarto privado que especifiquei e paguei do meu bolso. Chame de gesto de boa vontade.
Queria que a Lisa tivesse privacidade para enfrentar o que estava prestes a ser a pior conversa de sua vida. O tipo de privacidade que você precisa quando seu mundo inteiro está desmoronando e você quer gritar sem incomodar outros pacientes. Quando entrei no quarto, ela estava acordada, apoiada em travesseiros, parecendo ter envelhecido 15 anos nos últimos 2 dias. De acordo com o Dr. Araújo, a cirurgia fora bem-sucedida, mas a recuperação seria um processo longo e desconfortável. Em alguns aspectos, permanentemente desconfortável. Oi! Disse debilmente, tentando esboçar um sorriso que não chegou aos olhos. Estava me perguntando quando você viria. A enfermeira disse que as horas de visita começam às 10. O trânsito era um pesadelo. Menti fluentemente, sentando-me na cadeira ao lado de sua cama. Como você se sente? Como se um caminhão tivesse me atropelado, e depois recuado, e me atropelado de novo. Ela se mexeu ligeiramente e estremeceu. O médico diz que preciso ficar aqui 1 ou 2 dias a mais, depois me recuperar em casa por algumas semanas. Algumas semanas de recuperação? Isso é otimista. De acordo com o que o Dr. Araújo me dissera em particular, sua recuperação envolvia muito mais que apenas descansar algumas semanas. Estávamos falando de mudanças permanentes em sua anatomia, consultas médicas contínuas, e o tipo de complicações que serviriam como lembrete diário de suas escolhas. Sobre isso, disse tirando a pasta Manila da minha maleta. Precisamos conversar. Algo no meu tom deve ter ativado seus instintos de sobrevivência, porque sua expressão mudou de confusão induzida por medicamentos para alerta agudo em cerca de 2 segundos. De repente, ela estava muito acordada, muito focada, e muito ciente de que essa conversa não seria sobre flores e sopa de galinha, para uma recuperação rápida. "O que ou Isa?" perguntou olhando para a pasta, como se pudesse conter uma bomba. "Papers do divórcio", disse colocando-os na mesa rolante, ao lado de sua cama com a mesma casualidade que entregaria uma pizza. "Preciso que você os assine." O silêncio que se seguiu foi tão completo que pude ouvir o gotejar do líquido 4, contando os segundos. Gota 1, gota 2, gota 3. Cada uma marcando outro momento em que o cérebro de Alisa tentava processar o que eu acabara de dizer. "O quá?" Finalmente, sussurrou. "Tenho que dizer que seu timing foi perfeito." A palavra saiu bem quando uma dose particularmente forte de analgésicos atingia seu sistema, dando à sua voz uma qualidade etérea e incrédula. "Papéis de divórcio", repeti, abrindo a pasta e espalhando os documentos na mesa como se estivesse distribuindo cartas bastante simples. "Você não fica com nada. Eu fico com a casa, os carros, as economias, os investimentos." Ela encarou os papéis como se estivessem escritos em sânscrito antigo. "Não entendo por quê." "Por quê? Agora. Estou no hospital. Acabei de sair da cirurgia." "Bem, esse é exatamente o ponto, não é?" Recostei-me na cadeira, cruzando as pernas como se estivéssemos discutindo planos para o fim de semana, e não a destruição total de sua vida. "Olhe, eu sei sobre Orlando, sei sobre o seu caso, sei sobre os encontros no Hotel Carmen, as mensagens, aquele tubo prateado de lubrificante que você usou para aprimorar suas atividades extracurriculares." A cor sumiu de seu rosto tão rapidamente que pensei que ela pudesse desmaiar. Sua boca se abriu e fechou várias vezes, mas nenhum som saiu. Parecia um peixe fora d'água. Se peixes pudessem experimentar terror existencial, isso é, sei que você tem me drogado para poder fugir para seus encontros. Sei sobre o aplicativo de mensagens criptografadas, escondido em sua pasta de compras. Sei que Orlando mora no andar de cima no 4C. Sei que a emergência médica de ontem à noite foi completamente diferente do acidente relacionado ao trabalho que você alegou que foi. E sei que vocês planejavam roubar minha coleção de cachaça do fundador. Cada revelação a atingia como um golpe físico. Eu realmente podia vê-la encolhendo como se alguém estivesse deixando o ar sair lentamente de todo o seu ser. "Como você conseguiu gemer? Importa? O ponto é que eu sei. Agora você vai assinar esses papéis, assumir a responsabilidade por suas escolhas e sair da minha vida." Ela tentou se sentar um pouco mais ereta, o que foi um erro considerando sua condição médica atual. O movimento enviou uma onda de dor através de seu rosto. Quase valia o preço da entrada. "Você não pode fazer isso", disse. E pude ouvir o desespero em sua voz. "Não assim não quando estou ferida e vulnerável." "Ferida e vulnerável. Você, hipócrita, de 2 caras." Ri. O riso saindo mais escuro do que esperava. "Que engraçado. Você era perfeitamente capaz de tomar decisões quando me traía pelas costas. Você era perfeitamente capaz quando planejava encontros em hotéis e untava lubrificante em outros homens. Mas agora que há consequências, de repente você está ferida e vulnerável."
demais para enfrentá-las. Orlando não significa nada para mim, disse, e pude ver lágrimas começando a se formar em seus olhos. Foi physical. Foi um erro. Erro. Deixei a palavra pairar no ar entre nós. Você sabe o que é um erro, Alisa? Um erro é esquecer de comprar leite no caminho para casa. Um erro é reservar um jantar 2 vezes. O que você fez foi uma série de decisões conscientes durante meses, cada uma projetada para atrair a confiança do homem que te amava sem mencionar que você também planejava roubar a cachaça que meu avô me deixou. As lágrimas agora fluíam livremente, e ela emitia aqueles pequenos soluços achados que as pessoas fazem quando tentam chorar em silêncio. Em circunstâncias diferentes, eu poderia ter me sentido mal por ela, mas essas não eram circunstâncias diferentes. Por favor, sussurrou. Podemos superar isso. Podemos ir à terapia. Farei qualquer coisa para compensar. Qualquer coisa. Inclinei-me para a frente, genuinamente curioso. Você pode desfazer o caso? Pode me devolver as noites que passei sozinho? Pode retirar as mentiras, as decepções, a traição completa de tudo que construímos juntos? Ela abriu a boca para responder, mas levantei a mão para detê-la. Porque se você não puder fazer essas coisas, nós dois sabemos que não pode. Então não há nada para superar. Só limpeza. Levantei-me, movendo os documentos mais perto de sua cama. Assine-os, Alisa. Aceite que isso acabou, e tente manter alguma dignidade em sua saída. Ela olhou para os documentos por um longo tempo. Depois ergueu os olhos para mim com algo nos olhos que poderia ter sido esperança. Você não me deixará ir tão facilmente. Conheço sua destilaria. Posso dizer a todos que sua cachaça está adulterada. Parece que preciso te dar uma lição mais profunda. Peguei meu telefone e mostrei a tela. Tenho um vídeo de você e Orlando sendo levados do prédio na mesma maca. Tenho capturas de tela das suas mensagens. Tenho evidência documental do seu plano para roubar minha cachaça. Sim, e analisei aquela taça de cachaça. Pílulas para dormir, caso esteja se perguntando. Seu rosto empalideceu novamente, mas desta vez, com o que parecia ser medo genuíno. Você não faria isso. Pense na sua reputação. Reputação. Acredite em mim. Em cachaça como marido tredo. Eu só receberia simpatia. E você, como traidora, nunca seria aceita de novo. Com mãos trêmulas, ela pegou os documentos e os rasgou ao meio. Não assinarei nada, disse. Por um momento, houve um lampejo da velha Alisa. Desafiadora, teimosa, acreditando que poderia blefar para sair de qualquer situação. Sorri e tirei outro conjunto de documentos da minha maleta. Esperava que você dissesse isso. So. Plano B. Veja, se você não estiver disposta a assinar o acordo generoso que estou oferecendo, vamos para a justiça. Na justiça, tudo isso se torna registro público. O caso, os detalhes da sua emergência médica, as drogas. O plano de roubo tudo. Você não só perderá tudo, mas será uma pária na cidade onde vivemos por 30 anos. É realmente isso que você quer? Ela encarou o segundo conjunto de documentos e pude ver aquele momento, o momento em que ela percebeu que estava acabada. Sem saída, sem manobras legais espertas. Sem resgate de última hora. Só a dura e cruel realidade de que as consequências finalmente alcançaram suas escolhas. Mas em vez de aceitar a derrota com graça, ela fez algo que eu não esperava. Começou a rir. Começou a rir. Não uma risada feliz, mas o tipo de risada quebrada e histérica que as pessoas emitem quando a sanidade finalmente desiste e vai para casa. Começou, como uma risadinha, depois se desenvolveu em uma gargalhada completa, ecoando nas paredes do quarto do hospital. Você acha que ganhou? Disse entre ofegos. Você acha que é tão inteligente, tão astuto, mas não tem ideia do que fez? Ilumine-me. Orlando não vai embora. Mesmo se nos divorciarmos, mesmo se você levar tudo, ele ainda estará lá. E há outros também. Você realmente acha que ele foi o primeiro? Você realmente acha que isso foi algum tipo de incidente isolado? As palavras me atingiram como um tapa, mas mantive minha expressão neutra. Outros, querida, disse sua voz agora puro veneno. Você não tem ideia de quanto tempo isso vem acontecendo. Orlando é só o mais recente, o mais conveniente, mas houve outros muitos outros. Então aí estava a revelação final, transformando minha vingança cuidadosamente planejada, de um ataque cirúrgico, em algo muito mais abrangente. Olhei para minha esposa quebrada, hospitalizada, e em breve ex-esposa, percebendo que a fase 4 seria muito mais extensa do que eu planejara originalmente. Você sabe como dizem que a internet nunca esquece? Bem, isso é especialmente verdade quando sua esposa adúltera e seu amante são levados ao hospital na posição mais humilhante imaginável e metade das pessoas no seu prédio têm smartphones com capacidade de vídeo HD. A senhora Gutierrez, do 3 bytes realmente se superou. Essa mulher que normalmente passa o tempo filmando seu gato,
fazendo coisas comuns de alguma forma conseguiu capturar toda a cena da ambulância com detalhes impressionantes. Em 4000, o vídeo foi uma obra-prima de cinematografia acidental. Capturou tudo desde a confusão inicial dos paramédicos até o momento em que perceberam que precisavam de uma maca maior até o take final de Orlando e Alisa, sendo empurrados como alguma espécie de escultura erótica. A melhor parte? Você podia ver claramente os rostos de ambos. Consegui uma cópia da senhora Gutierrez, com a desculpa de querer me certificar de que Alisa estava bem. O que ela acreditou porque eu havia aperfeiçoado minha atuação de marido preocupado nos últimos dias. O que ela não sabia era que eu tinha planos muito maiores para sua filmagem amadora do que apenas verificar a saúde da minha esposa. Dentro de 6 horas de obter o vídeo, criei contas em cada plataforma principal de redes sociais: TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, todo o ecossistema digital onde a vergonha se reproduz como bactérias em uma placa de Petri, enviado com títulos cuidadosamente elaborados que contavam o suficiente da história para viralizar, mas sem realmente me processarem por difamação. Quando a infidelidade sai terrivelmente errada, foi o título que realmente explodiu. Simples, Toretto. Garantido para fazer as pessoas clicarem e compartilharem mais rápido do que você pode dizer, karma é uma vadia. Acontece que a internet tem um apetite insaciável por ver as vidas das outras explodirem de forma espetacular. Em 12 horas, o vídeo tinha mais de 500 mil visualizações. No segundo dia, estava em tendência em 3 plataformas diferentes. No terceiro dia, gerou vídeos de reação, clipes de compilação e até várias versões remixadas com músicas populares. Mas a verdadeira magia aconteceu quando as pessoas começaram a reconhecê-los. Meu Deus, esse é Orlando do estúdio de fotos de cachaça. Foi um dos primeiros comentários que chamou minha atenção. Aparentemente, Orlando era algum tipo de influenciador de fotografia com um número considerável de seguidores, se comercializando como coach de relacionamentos e guru de estilo de vida. A ironia era tão espessa que você poderia cortá-la com uma faca. Em poucas horas, alguém o doxara completamente no incomplito. Estúdio de fotos, conta no Instagram, site commercial, tudo exposto online para escrutínio e julgamento. E o julgaram. Seus clientes cancelaram todas as sessões em uma semana. Ficar famoso na internet por ficar grudado a uma mulher casada no meio de um caso não era o tipo de publicidade que queriam. Sua conta no Instagram foi inundada de comentários, de dicas úteis sobre melhores opções de lubrificantes a descrições detalhadas do que as pessoas achavam que deveria acontecer com trapaceiros. Mas a execução pública de Orlando foi mínima comparada ao que Alisa enfrentou. Alguém a reconheceu de um evento comunitário da igreja. Outra a conhecia de seu clube do livro. Uma terceira a identificou do estúdio de yoga local, onde ela fora cliente habitual por anos. Uma vez que sua identidade se tornou pública, se espalhou como fogo selvagem pelo nosso círculo social. Seu telefone começou a tocar sem parar. Jornalistas, blogueiros, estranhos aleatórios da internet, que de alguma forma conseguiram seu número. Ela cometera o erro de manter todas as suas contas de redes sociais públicas, significando que todos podiam ver sua imagem cuidadosamente elaborada, de esposa e mãe perfeita, remontando anos atrás. O contraste entre sua imagem online e a realidade que todos acabaram de presenciar era ouro para os trolls da internet. Começaram a postar imagens comparativas. A postagem no Instagram de Alisa à noite de encontro com meu marido incrível, ao lado de uma captura de tela do vídeo da ambulância. Sua postagem no Facebook sobre lealdade e confiança no casamento pareada, com uma imagem estática dela sendo empurrada grudada a outro homem. Suas amigas começaram a se afastar dela uma por uma. O clube do livro misteriosamente tinha conflitos de agenda toda vez que ela tentava comparecer às reuniões. O estúdio de yoga, de repente, não conseguia encontrar sua assinatura em seu sistema. Até os caixas do supermercado começaram a dar olhares que poderiam congelar o inferno. Mas a verdadeira obra-prima apareceu quando descobri algo que fazia o caso com Orlando parecer amador. Escondido no histórico de navegação de sua tablet, encontrei evidências que gelaram meu sangue e expandiram meu plano de vingança. Ela não estava mentindo sobre haver outros muitos outros. Era toda uma rede, um grupo privado operando através de aplicativos criptografados e sites exclusivos, projetado para pessoas casadas em busca de encontros discretos. Isso não era apenas infidelidade casual. Era adultério organizado e sistematizado com taxas de associação, verificações de antecedentes e eventos regulares. Alisa fora membro Premium por mais de 3 anos. 3 anos. 3 anos. Toda a evidência estava lá: recibos do Rotais, confirmações de associação, até resenhas que ela escrevera sobre outros.
membros, ela estivera vivendo uma vida dupla completa, e eu fora burro demais, confiante demais para ver. Mas agora eu via tudo, e mais importante, documentei tudo, imprimi cada peça de evidência, compilei um arquivo completo, e caminhei diretamente para a delegacia. Não porque adultério seja ilegal, infelizmente não é, mas a rede em si envolvia atividades que definitivamente cruzavam linhas legais. Primeiro era a evasão fiscal. Os organizadores não declararam as taxas de associação como renda. Depois havia os serviços envolvendo transações monetárias. Alguns membros pagavam outros por serviços, tornando uma operação comercial. E o mais condenatório, vários membros usavam cartões de crédito corporativos e contas de despesas para financiar suas atividades, o que significava desvio e fraude. O inspetor Céspedes ouviu minha história com a expressão de alguém que achava que vira de tudo, só para descobrir rapidamente que estava errado. Quando terminei de apresentar minha evidência, ele só ficou sentado por um momento, balançando a cabeça. Isso vai derrubar muita gente, disse finalmente. Bom, respondi, eles merecem cair. É hora de pagarem. Em uma semana, a investigação se expandira para incluir a Polícia Federal. Ativos foram congelados, prisões feitas, e de repente, a Lisa não enfrentava apenas humilhação pública, ela enfrentava possíveis acusações criminais. As notícias locais cobriram a história, e o escândalo da nossa pequena cidade se tornou uma lição sobre casamento moderno e infidelidade digital. A foto de Alisa apareceu no Jornal da Noite, identificada como figura-chave em um círculo de adultério, abrangendo múltiplos estados. Ela parou completamente de sair, parou de atender o telefone, parou de responder e-mails ou mensagens de texto. Tornara-se prisioneira em nossa própria casa, temendo enfrentar um mundo que agora sabia exatamente quem ela era. E Orlando? Ele simplesmente desapareceu, fugiu da cidade, fechou suas contas de redes sociais, desapareceu como se nunca tivesse existido. Na verdade, foi um movimento inteligente. A internet tem memória longa, mas se você se remove da equação, ela se distrai facilmente. Mas a Lisa não podia desaparecer. Tinha laços demais, responsabilidades demais, evidência demais, ligando-a a tudo. Estava presa e sabia disso. A fase 4 superou todas as expectativas. 3 semanas depois, Orlando cometeu o erro de voltar. Eu estava sentado na destilaria, copo de preciosa cachaça coleção do fundador na mão, desfrutando do silêncio tranquilo de possuir uma propriedade própria, quando ouvi vozes elevadas do pátio da frente. Através da janela podia ver Orlando parado em nossa varanda, gesticulando furiosamente para a Lisa, que bloqueava a porta como se estivesse defendendo uma fortaleza, em vez de nossa casa. O cara parecia ter vivido uma vida dura sem barbear, roupas amassadas, com aquele desespero que só vem quando toda sua vida explode nas redes sociais. Aparentemente, desaparecer não fora tão bem quanto esperava. A internet pode ter atenção curta, mas cobradores de dívidas e clientes irritados têm memórias muito mais longas. Você me deve 20 mil reais, gritou, sua voz alta o suficiente para toda a cidade ouvir. Contas médicas, perda de renda, despesas legais. Tudo isso é culpa sua. A voz de Alisa respondeu aguda e amarga. Minha culpa. Você foi quem sugeriu usar aquela coisa. Eu não te disse para trazer supercola maldita. Aí está. Servido em bandeja. Essa era a admissão que eu esperava. Melhor ainda, os vizinhos já estavam atrás de suas janelas, alguns até saindo para suas portas, telefones para fora, provavelmente transmitindo ao vivo toda a coisa. Algumas pessoas nunca aprendem. A discussão escalou rapidamente. Orlando empurrou a Lisa para dentro da casa. Ela o seguiu, e suas vozes atravessaram as paredes finas enquanto continuavam seu jogo de culpas, em nossa casa tecnicamente. Minha casa, porque os papéis de divórcio finalmente haviam passado. Podia ouvi-lo se movendo lá em cima, provavelmente no que costumava ser nosso quarto. A voz de Orlando ficava cada vez mais alta, mais agressiva, enquanto a Lisa respondia com o tipo de fúria viciosa que vem de alguém que não tem nada a perder. Então ouvi o som de um tapa, depois um baque, depois mais gritos, seguidos do que soava como móveis sendo jogados. Esperei exatamente 5 minutos. Depois liguei para meu contato na delegacia. Oi, Inspetor Céspedes. Sou eu, Diogo. Sim, tá acontecendo de novo. Mesmo endereço, disputa doméstica, possível agressão. Você provavelmente quer enviar algumas unidades. Quando a polícia chegou, Orlando cambaleava para fora da casa, segurando o rosto onde a Lisa, aparentemente, o acertara com algum objeto pesado. Ela o seguia até a varanda, gritando insultos que fariam um marinheiro corar. Foi então que Orlando cometeu seu segundo erro do dia. Ele a empurrou. A Lisa caiu pesadamente nos degraus de concreto,
E bem então os oficiais decidiram que haviam visto o suficiente. Orlando foi algemado, antes que pudesse explicar que só estava tentando recuperar o dinheiro que lhe deviam. Quando Alisa tentou atacar o oficial prendendo seu amante, foi algemada 30 segundos depois. A beleza de ter uma investigação criminal já aberta é que qualquer nova acusação se adiciona ao arquivo de caso existente. As acusações de agressão de Orlando se tornaram parte da investigação de fraude maior. O desordem público de Alisa e resistência à prisão se juntaram às suas acusações de desvio. Quando a poeira sentou, ambos enfrentavam tempo considerável na prisão. Depois decidi que era hora de enfrentar minha comunidade. Organizei uma grande festa de abertura de barris, convidando toda a cidade, para minha destilaria, provar a verdadeira cachaça coleção do fundador e celebrar a expulsão do mal. Transformei um escândalo familiar em uma celebração de toda a cidade. Na festa, Silvio ergueu sua taça em um brinde a mim. A Diogo, um verdadeiro homem de cachaça. A multidão explodiu. Em vivas. Todos conheciam a história, todos haviam visto o vídeo, todos haviam ouvido o destino de Alisa e Orlando, mas também sabiam que eu era quem mantivera a dignidade, me vingando com engenhosidade em vez de violência. No final da história, dirijo minha amada motocicleta Triumph pelos campos de cana, desfrutando do calor do sol brasileiro. O vento assobia em meu cabelo. O ar está impregnado com o doce aroma de cana madura. Com um grande espetáculo, defendi minha vida, minha carreira e minha dignidade, dando as boas-vindas a uma liberação e renascimento completos. Às vezes a melhor forma de vingança não é rugir baixinho, mas rir alto. Afinal, em cachaça sabemos que a melhor cachaça, como a vingança mais doce, requer paciência, habilidade e um timing perfeito. Se inscreva no canal e ative o sininho, é fácil e rápido.